Que a paz seja com todos. Que privilégio ter essa grande oportunidade, ministrar a poderosa, perfeita, santa, digna palavra do nosso Deus. Abra comigo aí a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Vamos ler Provérbios 16, versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos fortes. As nossas palavras revelam muito do que somos, pois a boca fala do que o coração está cheio. Vou ler mais uma vez esse texto, muito forte. Favo de mel são as palavras e suaves doces para a alma e saúde para os ossos. Temos que conhecer a verdade, porque a verdade nos faz vencedores, nos faz homens e mulheres de Deus. Vocês creem nessa palavra? Se você crê, por gentileza, desocupe as vossas mãos, a maior e a melhor salva de palmas para esta palavra. Isso! Aplauda mais forte ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e amado, Deus todo-poderoso, vamos aqui nesta tarde para te louvar, te exaltar e te engrandecer. Vem agora, Senhor, manifesta sobre nós a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Pai querido, Deus amado, nós não vamos buscar o homem, vamos buscar a tua palavra, a tua presença, Pai. Não nos deixe disperso, nos ajude, nos fortaleça nessa caminhada. Pai querido, Deus amado, usa a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o resultado por qual foi enviada e mandada, em nome de Jesus, que assim seja. Esta mensagem, ela tem um título: o cuidado com aquilo que falamos. Isso é muito sério. Igreja amada, igreja viva, povo eleito, chamado para esta grande obra, evangelizar, pregar ao mundo, aquele que perece, que carece, que cai. O cuidado, temos que ter o que falamos, porque muitas das vezes magoamos pessoas, até com vontade, com desejo de ajudar, mas muitos podem não entender, e não entendendo, vão ofender. Vai ser mais difícil conquistar essa pessoa. Por isso, temos que ter cautela, cuidado, conhecimento e sabedoria de Deus para pregar. Lógico que não podemos fugir da verdade, porque a verdade é que liberta. Registrado João capítulo 8, versículo 32. Para mim, para vocês, para todos serem libertos, seus entes queridos, seus familiares, amigos, tem que conhecer a verdade. Como ser liberto de algo que eu não conheço? Quando eu conheço a Cristo, eu começo a entender e ver os meus erros, as minhas falhas, as minhas mazelas, as minhas dificuldades, e eu começo a ver um homem imperfeito, o homem caído, o homem pecador. Por isso eu começo a entender um pouco mais. Por isso a importância de conhecermos a verdade. Até você que vai ouvir pela internet, redes sociais, YouTube, Facebook, dá um pouco de atenção, para um pouquinho, porque Deus quer falar no teu coração algo poderoso. Não que eu seja alguma coisa, sou só um instrumento, ferramenta dele, que está me usando para passar para você algumas coisas, para ter uma vida tranquila, alegre, realizada, sossegada e andar como servo de Deus, como filho de Deus. Por isso temos que parar para ouvir, para entender a vontade do nosso Deus. Eu sempre fiz minhas mensagens que a glória, a honra, o poder é dele. O homem sem Deus, ele não é nada. Ele nada pode fazer, que fala em João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Então,
É engano, é bobeira. O homem achar que é muita coisa. Nem ele pode cuidar de si mesmo se Deus não cuidar dele, não proteger, dar o escape, o livramento. Então, igreja, povo, amigos, entenda isso. Todo ser humano precisa de Deus. Muitos acham que a caminhada dele, ele decide aquilo que é bom ou ruim na visão dele. Isso pode, isso não pode. O que eu faço é muito pouco, é menos do que o outro, por isso eu mereço a salvação. Não, a salvação é uma dádiva. Tem que dar o máximo, o nosso melhor. Porque a Bíblia nos fala, Jeremias 17, eu queria que você fosse comigo lá. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Olha o que fala o texto da Bíblia Sagrada. Perfeita palavra de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os rins, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das tuas ações. Enganoso é o meu coração, o vosso coração, coração da humanidade, e corrupto. Quem o conhecerá? Quando eu entendo, eu compreendo que o meu coração está me enganando. Quando eu chego à palavra de Deus, à luz da Bíblia, eu mostro as minhas dificuldades. A gente vê que nós somos pecadores, somos injustos, falhos. Eu começo a me perder na caminhada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é perfeita, inerrante, viva, poderosa, edificante, transformadora. É o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. É o verbo de Deus, é o próprio Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela me revela, meu coração me engana. Quando eu faço algo que eu acho bom, ou bacana, ou certo, e a Bíblia me diz que não, eu estou totalmente enganado, eu estou equivocado, eu estou andando caminhos errados. Caminhos que aos meus olhos parece bom, mas o final dele é caminho de destruição, miséria, de engano. É por isso que quando as pessoas têm se enganado, achou que tomou a decisão certa de largar a igreja, abandonar a Deus e depois sofrer as consequências. Não conseguiram voltar mais. Quando Deus fala algo, eu faço diferente, achando que meu coração está certo, eu começo a me perder, aí será grande a minha queda. Por isso que fala, que a parábola dos dois fundamentos, das duas casas, a casa na rocha e a casa na areia. Todos os dois construiu a casa. Mas o detalhe é que quando vê os rios, o vento soprou sobre a casa que não estava na rocha, na obediência, ela caiu e foi grande a sua queda. Então, por isso, temos que entender e compreender a palavra do nosso Deus, Senhor e Salvador. Deus sabe o melhor para nós. Você consegue ver só alguns metros à tua frente, mas Deus vê anos e anos à tua frente. Deus sabia que você estaria hoje ouvindo essa mensagem e tomando posse dela. Quantas pessoas se passaram, tiveram oportunidade, mas não valorizou, seguiu o seu coração, aí se perderam. Mas nesse dia, eu e você vamos alimentar, desfrutar desse banquete, desse manancial que é a palavra do nosso Deus. O livro de Provérbios e Tiago contém as mais belas exposições sobre uma capacidade que apenas os seres humanos possuem, a fala. Na pregação de hoje, vamos falar sobre as escrituras que revelam sobre esse fascinante dom. No primeiro momento, estudaremos como falar é tratado pelos autores sagrados. Em seguida, veremos os conselhos que Salomão e Tiago dão àqueles que verbalizam pensamentos, princípios e preceitos.
O objetivo é mostrar com a literatura sapicial bíblica toca no ponto sensível da vida humana, muitas vezes esquecido pelos cristãos, e devida à correta utilização das palavras. Como disse antes, o falar é muito importante. É uma dádiva de Deus. Temos que controlar, ter equilíbrio para não machucar as pessoas, para assim fazermos a obra do Senhor com zelo, com qualidade, praticando o amor. Isso é óbvio, é importante. Para isso, temos que entender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Convidar vocês para ler comigo Provérbio, capítulo 6, um texto muito forte, que fala das palavras, do poder que ela tem. Provérbios 6, versículo 16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Aí vai dar algumas características aqui: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte, meus irmãos. Igreja amada, olha a seriedade das coisas. Aborrece ao Senhor, e a última é pior. A alma do Senhor abomina certas atitudes humanas. E muitas vezes nós mesmos, sem querer, podemos agir dessa forma. E aí entristece o coração de Deus. Eu vou ler mais uma vez, bem pausado, detalhadamente, para entendermos, porque isso aí fala muito ao meu coração. Como eu já disse antes, esta é a palavra de Deus. Pode ser que o meu coração não queira receber, ou acha que eu estou 100%, mas à luz da palavra, todos nós somos pecadores. Isaías, no capítulo 64, versículo 6, olha o que ele fala, vamos comigo lá? Isaías 64, versículo 6. Eu vou ler. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. As nossas justiças, os nossos feitos diante de Deus são como trapo de imundícia, um pano sem valor, um trapo. Segundo os historiadores, os pesquisadores, esse trapo era um pano que os leprosos usavam para proteger sua enfermidade, a sua lepra. Olha a comparação que Deus nos colocou. Por isso não dá para se gabar, não dá para se achar. Temos que ser humilde, perseverante, obediente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Não dá para esquecer disso. Vamos lá então de novo novamente ao texto de Provérbios 6, 16. Essas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, uma pessoa arrogante, se acha o cara, se acha o tal. Olha a pessoa de cima da cabeça, ele não quer se misturar, se acha muito perfeito, muito justo. Língua mentirosa, pessoas mentirosas, mente aqui, mente ali, vai mentir na vida toda, mente para se proteger, mente para se escapar, mente por qualquer coisa. Irmãos que derramam sangue inocente, pessoas maldosas, maliciosas, covardes, faz besteira, bagunça, destrói vidas, destrói famílias, e depois, com a cara limpa, bate no peito, se achando.
e coração que maquina pensamentos viciosos, coração maldoso, só age de interesses viciados, só pensa naquilo que te aproveita, que é aquilo que vai se sair bem, se safar. Ou seja, ele não pensa no ser humano, ele não ama o ser humano, ele recusa obedecer a Deus, ele recusa a viver os preceitos de Deus. Como o Senhor disse, o maior mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. Sou hipócrita, fariseus desse século, religiosos, enganadores, quer que você viva 100% e eles não vivem nem 10%. Quer que você seja perfeito em tudo, eles nem esforçando eles estão. É mais fácil cobrar do que praticar, do que fazer. São assim, coração com aqueles pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, tem desejo todo momento de pecar, só busca coisas erradas, tem pressa para isso, agradar a carne, satisfazer a vontade terrena, afastando de Deus, tem pressa para correr para o mal, gosta de fazer fofoca, gosta de transmitir aqui que nem sabe, que falou para eles, ansioso para transmitir aquilo para alguém. São coisas que desagradam ao nosso Deus. Mas versículo 19, este é pior. Eu vejo igrejas, ministério gigantesco, causando contenda, discórdia, acepção de pessoas, confronto entre irmãos, porque cada um se acha melhor, cada um se acha que a dele é melhor, que a dele é perfeita, que ele achou algo na Bíblia e aquilo ali é fundamental para tudo. E aí começa a menosprezar outros, achando que eles são melhores do que todos. Está totalmente enganado. Precisa rever os conceitos, nascer de novo, observar as Escrituras, ver o procedimento, o caminhar de Cristo, como Cristo andou nessa terra, o que ele fez, como ele foi humilde, perseverante, amoroso, como ele socorreu os que necessitavam. Então, por isso é muito sério isso. Testemunha falsa que profere mentira, mentirosos, criam mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A contenda, como disse, uma igreja não aceita a outra, porque tem coisas que uma faz, a outra não faz. Doutrinas internas, preceito de homens. Eu me coloco como salvo, perfeito, justo, e o outro não. Um dia eu estava ministrando sobre o casamento, não que eu apoie o divórcio, que o divórcio seja bacana, algo legal, mas é algo que existe, querendo ou não. No meu conceito, no meu modo de ver, o maior pecado que existe é alguém tirar a vida de outro, finalizar a caminhada de outro, exterminar outro. É um pecado mortal, um pecado cruel, e Deus perdoa. Se o homem arrepender, reconhecer que é pecado, que é pecador, que deixar de fazer, que cumprir a justiça dos homens muitas das vezes, que é devido, Deus perdoa. Lembra do jovem do ladrão na cruz? Um foi salvo, o outro não. Os dois eram ladrão, os dois eram perversos, mas um se arrependeu. Você acha, você amigo ouvinte, que está ouvindo essa mensagem, como eu disse, não que eu apoio, que eu acho bacana, mas é uma saída. Viver com contenda, em discórdia, brigando, perdendo o céu, se não consegue ver junto, melhor que se separe. Agora, nós pregamos um Deus de sonhos, um Deus que realiza sonhos, abre as portas que estão fechadas, um Deus da segunda chance, como você teve, eu estou tendo segunda chance. Nós somos pecadores, nós pecamos, nós falhamos, nossa justiça é trapo de imundícia, mas Deus nos alcançou, nos deu uma nova chance. Por que o outro não pode ter? Porque divorciou? Cuidado, para você, ou muitos, não está se comportando como um fariseu, como um hipócrita, vive, pede a Deus perdão, e Deus perdoando,
mas achando que o pecado do outro é pior do que o nosso. Engano nosso. Cuidado, o nosso coração é enganoso e corrupto. Quem o conhecerá? Lógico, Deus não quer o divórcio. Deus quer que o homem se bem. Mas o divórcio é uma tragédia. Divórcio é uma separação. Muitos sofrem. Tem pessoas que nunca mais se conseguem ser felizes. Mas é a realidade. Estou dizendo o foco do perdão de Deus. Não é para dar espaço para que as pessoas venham largar suas esposas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o perdão de Deus está acima de tudo. Se não fosse o perdão de Deus, onde você estaria agora? Onde eu estaria agora? Onde nós, igreja, estaríamos agora? Se não fosse o amor de Deus, um amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem somos nós para garantirmos a salvação? É uma dádiva, é um presente, é compaixão, é misericórdia. Então tenha misericórdia do outro. Como disse antes, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então não dá para ficar por aí, igreja, contendendo com a outra, discutindo com a outra, se achando melhor, se achando perfeita, menosprezando, criticando, chamando a de porta larga, falando que não prega doutrina. Doutrina é palavra de Deus. Doutrina é ensinamentos bíblicos que eu estou pregando aqui hoje. Doutrina do controle da língua, do perigo de falar demais. Muitas vezes falo, nós vamos ser provados, vamos passar por situações caóticas, difíceis, desertos, porque falamos demais, achamos fácil, ou então não temos misericórdia daquele que está na luta, na peleja, na dificuldade, batemos no peito, se achamos melhor do que eles. Aí Deus permite que o deserto chegue na nossa casa, que a gente acha muito fácil, porque é o outro. Mas quando é minha vez de viver, eu vejo a dificuldade que é. Se não for a graça do nosso Senhor, ninguém consegue sair. Ninguém sai do deserto. Agora, com o Senhor, sairemos vitoriosos, com experiência, com testemunho para contar, para ajudar outros a também a sair desse deserto, dessa situação, desta peleja, desta luta. Aleluia, glória a Deus. Este é o nosso Deus, que vive e reina para sempre. Cuidado, para nós não sermos agente do adversário, que vai transmitir a contenda, a discórdia, a confusão, o problema, ser participante nisso, mas seja alguém para apaziguar, alguém para fazer a diferença, para trazer paz, registrado. Jesus Cristo falando no Sermão da Montanha. Eu quero lá com os irmãos, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, o Sermão da Montanha. Que mensagem maravilhosa, transmitir aos seus discípulos, aos seus servos, aquele que deseja, que almeja alcançar o céu, a presença de Deus, a vida eterna. Vamos lá, versículo 1, e Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, uma pessoa humilde não é exaltado, ele é pobre de exaltação, ele é humilde na presença do Senhor e da humanidade. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Hoje muitos choram pelo Brasil, pelo mundo, pela fome, pela peste. Sejam desses também. Chora quando alguém é injustiçado, quando alguém sofre, quando alguém é perseguido, quando alguém é maltratado, é caluniado. Sofra com isso também, chora por eles também, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando as pessoas violentas, bravas, nervoso, ignorante, já passaram essa terra, tinham a vida pela frente, mas a ignorância tomou conta e perdeu a dádiva da vida, né? Passou por esta terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Não deixe que faça justiça, faça covardia,
Não aceite que veja os casamentos destruídos, pessoas traindo as esposas, as mulheres traindo os maridos na tua frente, sem que você dá um toque, alerta eles, fala para eles que Deus é perfeito, quer buscar uma nação perfeita. Não aceite isso, prega o evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é misericordioso? Será que eu, igreja, povo escolhido, vocês são misericordiosos? Vocês têm compaixão dos outros? Porque muitas vezes nós queremos que alguém tenha de nós compaixão, misericórdia, nos suporte, nos ajude. Mas será que você tem ajudado alguém? Tem cuidado de alguém? Bem-aventurado, feliz é o misericordioso, que alcançará a misericórdia. Se você não for misericordioso, não praticar misericórdia, pode no futuro te faltar. Não adianta clamar a Deus, não adianta chorar nos pés de Deus, porque é uma semeadura, o que semeia, colhe. Então plante para colher. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que está no teu coração? Maldade? Covardia? Incredulidade? Idolatria? Cuidado com isso. Bem-aventurados os limpos de coração, que verão a Deus. Deus quer nos ver um coração adorador, um coração de servo, um coração voltado para Ele, que almeja, que deseja estar com Ele, que deseja a pregar Sua palavra, anunciar ao mundo o ano aceitável do Senhor, o evangelho da salvação. Isso que Deus quer ver em nós, queridos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração do homem é cheio de coisas terríveis. Então vigia o teu coração. Cuidado com as coisas que têm entrado no teu coração. Pode manchar o teu coração e assim te afastar do Senhor. Mas que nesse momento eu e você possamos voltar mais para Deus, reconhecer nossos pecados, as nossas fraquezas, dificuldade e ser um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Não coloca mais lenha na fogueira, não faça contenda, mas seja pacífico, traz harmonia, traga paz, coloca aquebrantamento nas pessoas. Aí você será bem-aventurado, será feliz. Porque o Senhor gosta disso, o Senhor quer isso, que os teus filhos, que o teu povo seja assim. Ele ensinando os discípulos que sabia que eles iam precisar. Se o Senhor está nos falando conosco hoje, porque é por nosso bem, Ele nos ama e quer o melhor para nós. Versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriares e perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você não é o único, e não será o único perseguido, confrontado, criticado. Até o nosso Senhor Jesus Cristo passou por esse processo de perseguição, de inveja, de afronta, mas no momento algum ele desistiu, no momento algum ele voltou atrás na teu chamado, na tua caminhada, na sua missão. Ele veio nessa terra restaurar, curar, libertar, transformar, dar ao homem uma oportunidade de alcançar a vida eterna. Não é que nós merecemos, não. É uma oportunidade. Por isso temos que pegar com toda a nossa força e valorizar o nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. Ele é perfeito, santo, justo, mas pagou a nossa dívida. Ele riscou a cédula. O livro de Tiago, capítulo 15, versículo 1, 2 e 23. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Uma resposta branda, ela desvia o furor, ela traz calma, ela resolve, ela traz um diálogo.
traz calmaria, mas a palavra dura suscita ira. Alguém já está nervoso, revoltado, você bota mais lenha na fogueira, automaticamente o fogo vai pegar, o fogo vai lastrar, aí vai ser pior, vai ser mais difícil trazer paz. Versículo 2: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derramam em astúcia. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, o seu tempo, quão boa é. Quando a coisa cumpre no seu tempo, coisa boa, quando a coisa acontece no tempo certo. 21, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. 24, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Palavras suaves são doces para a alma e saúde para os ossos. Quando eu dou um conselho, um ensinamento bom, é vida para o ser humano, é alegria, é oportunidade. Por isso, nós somos discípulos do Senhor. Temos que estar preparados para isso, transmitir algo bom, algo justo, real, sempre como base a palavra de Deus, sempre levando o homem às escrituras sagradas, a entender o Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo, resposta clara, retas, sinceras, na hora certa. Seremos mais do que felizes, seremos bem-aventurados, seremos vencedores quando fizemos o que é certo, o que é reto diante do Senhor. Para nós terminarmos, abra comigo também Tiago capítulo 3, sobre o tropeço na palavra. Vamos entender um pouco mais. O livro de Tiago fala sobre isso. Meus irmãos, muitos de vós não sejais mestre, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Aquele que ensina, aquele que transmite para outros, a cobrança vai ser maior, o mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, se alguém não tropeça, todos tropeçamos em palavras. Todos nós falamos demais. Às vezes falamos algo indevido, na hora errada. Murmuramos, questionamos. Então, quem não faz isso é varão perfeito, mas todos tropeçam. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também nas naus que, sendo tão grande, é levado de impetuoso ventos, com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Ou seja, consegue guiar um barco, um navio gigantesco, com um pequeno leme. Assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Isso é nossa língua, é muito poderosa para destruir. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidades, e a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflamando o curso da natureza e inflamada pelo inferno. Muito forte isso. A língua faz uma tragédia, como se pegar um fósforo, um isqueiro e botar fogo na floresta e pegar fogo em vários hectares. Assim a língua, o mal que ela causa é muito grande. Ela inflama todo o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas como de ervas, tanto de répteis como de animais, se amansa e foi domada pela natureza humana. O homem consegue domar o elefante, já vimos aí nas reportagens, a onça, o leão, mas nenhum homem pode domar a língua.
é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Não pode fazer. Mas nós somos imperfeitos e não queira perfeição do outro se você não é perfeito. Nós carecemos da bondade, da misericórdia de Deus. Igreja amada, igreja viva, toma posse dessa mensagem e viva de acordo com a sã doutrina, com a palavra do nosso Deus. Aí seremos mais do que vencedor, seremos vitoriosos, alcançaremos o favor do nosso Deus. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus.